De assunto, de volta ao Brasil após o problema técnico com o avião número 1 da presidência no México, o presidente Lula quer acelerar os planos para substituir o Airbus A319. A gente avisou que isso aconteceria ontem ou não avisou ontem que isso aconteceria? O assunto deve ser discutido nos próximos dias com o ministro da Defesa, responsável pela Força Aérea Brasileira. Essa troca poderia custar até 400 milhões de reais e não custa lembrar, João Pedro Melo, que o Aerolula, como foi batizado na época, é um avião relativamente novo com pouquíssimas horas de voo em relação a aviões comerciais convencionais. Bom dia para você, JP. É isso, Megali. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É importante também ressaltar aquele detalhe que você falou ontem, de que um avião com uma boa manutenção, assim como acontece com as aeronaves da Força Aérea Brasileira, ele consegue voar por muito tempo, né? E aí a gente viu em alguns sites, algumas pessoas dizendo que esse avião da presidência, ele está ali mais ou menos com meia idade de vida já, mas isso não acontece. A gente tem aviões voando no Brasil e em vários outros países do mundo que têm mais de 50 anos e voam tranquilamente. Mas olha, o que a gente está apurando a respeito dessa situação? Que o presidente Lula quer retomar os planos para a substituição do avião presidencial após aquela falha que ocorreu na volta da viagem do México. Ele e a comitiva desembarcaram ontem na base aérea aqui de Brasília por volta das 10 horas da manhã, depois de 2 voos seguidos. Esses voos totalizaram mais ou menos 17 horas. Os passageiros que estavam a bordo disseram o seguinte: sentiram um tranco logo depois da decolagem e o problema foi seguido de um barulho baixo, parecia um apito. E aí o presidente Lula, foi informado de que seria necessário retornar à cidade do México, pediu detalhes. O que a tripulação afirmou? Que não era possível dizer quais as razões para a perda de potência sem um exame do motor em solo, mas que a aeronave conseguiria voar, o que é óbvio também, com apenas um dos motores, né? E isso foi feito. Foram 5 horas ali de círculos em cima da cidade do México até que o avião pudesse pousar em segurança, né? A gente acompanhou essa situação ontem também e tivemos um áudio divulgado da conversa entre o piloto do Força Aérea 1, avião que carrega o presidente, e os controladores de voo, né? No momento que ele pede ali, inclusive, para fazer uma curva à direita e logo depois declara emergência. A gente vai ouvir esse trechinho agora. Control Bravo, request, turn right. Pam, Bravo Romeo Sierra Zero-1. Bravo Romeo Sierra Zero-1, confirm, Pam, Bravo Romeo Sierra Zero-1. Turn right, immediately, Bravo Romeo Sierra Zero-1. Bom, o que ocorre nessa comunicação aí, então? A gente tem o piloto declarando um PAM-PAM, ela é uma emergência a bordo, serve para pedir prioridade ali no momento de comunicação com a torre de controle, mas não significa que essa emergência seja algo vital para o voo, ou seja, o avião consegue permanecer no ar. O único pedido que ele fez ali é para ter uma espécie de prioridade no controle, ali na conversa com o controle aéreo. Sobre esse PAM-PAM, né? Depois disso, então, o avião ainda ficou voando ali 5 horas e o presidente ficou irritado ao tomar conhecimento desse tempo que seria necessário para queimar combustível até a aterrissagem. Foram 5 horas, então, sobrevoando a capital mexicana e aí depois o Airbus pôde pousar de maneira segura. No caso do avião presidencial, qual foi a diferença para outros voos? O avião não tem aquele sistema que joga combustível fora. Isso poderia, obviamente, reduzir o tempo em voo. É o sistema de alijamento de combustível. Segundo o especialista em aviação, o Jorge Leal, esse sistema não está presente em todas as aeronaves. A gente vai ouvir um trechinho dele agora. Aviões que fazem etapas longas, que vão daqui para a Europa, etc., que vão etapas de 10 horas, 12 horas, esse normalmente tem alijamento. Mas o A319 é um avião feito para etapas médias. Bom, então foi isso que aconteceu. Não tinha esse sistema para jogar o combustível fora, por isso teve que ficar ali voando mais ou menos 5 horas em círculos. A possibilidade de troca do avião presidencial por outro modelo maior e com mais autonomia já tinha sido levantada por Lula. Inicialmente iriam se trocar esses aviões. O A319 iria para o transporte de autoridades e o presidente pegaria um dos A330, que inclusive está sendo usado nas missões de resgate. Mas aí depois levantou-se uma possibilidade
de pegar um avião mais moderno ainda, um A330 mais moderno, que tenha gabinete, escritório, cama de casal, entre outras questões, e a estimativa de custo é de 400 milhões de reais. O ministro da Defesa, José Múcio, ele vai conduzir agora a retomada das discussões sobre esse assunto e ele, inclusive, adiantou uma volta das férias depois dessa situação. Ele estava em férias nos Estados Unidos, comprou uma passagem no mesmo dia desse problema do avião do presidente Lula, de volta aqui para a capital do país para negociar esse ponto relacionado ao avião presidencial. Tá.